Olha, você é daqueles que usa as contas da empresa para pagar despesas pessoais? Se é o seu caso, primeiro não faça. Em segundo lugar, veja o programa de hoje. Ok? É sobre isso que vamos falar hoje. Venha daí. Bom, já sabe qual é o tema, então nós vamos falar da confusão entre contas pessoais e contas da empresa, que é uma coisa muito típica em Portugal, particularmente nos pequenos negócios e nas pequenas empresas. Bem, quer dizer, também há umas empresas maiores onde as coisas acontecem. Olha, como lhe dizia há bocadinho, não faça. E hoje vamos explicar porquê. Mas antes disso, vamos passar aqui a pergunta na qual você pode votar durante o programa de hoje. E ela é: considera que a confusão entre gastos pessoais e empresariais é uma prática comum? Já sabe, tem aqui um link em baixo, pode votar quando quiser. Entretanto, vamos para o nosso Vox Pop. Sim, a confusão entre gastos pessoais e empresariais é também conhecida como coming out de fundos. É uma prática relativamente comum, infelizmente, mas especialmente nas pequenas empresas. Eu costumo dizer que é mesmo nas microempresas. Isto geralmente ocorre porque os proprietários podem não ter processos rigorosos de prática com separação entre as finanças pessoais e as empresariais. Ou então por falta de compreensão, de conhecimento realmente sobre o que é que devem colocar e o que é que não devem colocar nas contas da empresa. Só que isto é um problema, porque este tipo de prática, além de poder provocar confusão na contabilidade, pode principalmente criar problemas com a inspeção tributária. Bem, se isto não é razão para você ter cuidado, não sei o que é. Então vamos lá ao programa de hoje. Como já percebeu, é mesmo esse, confusão entre gastos pessoais e gastos empresariais. Nós temos connosco, como sempre, o José Pedro Farinha, que é diretor-geral da Bentocnet, temos a Isabel Cipriano, que é presidente da Apotec, e temos connosco a doutora Lourdes Amâncio, que, atenção, ponha-se em sentido, já foi diretora de serviço na Autoridade Tributária. Portanto, até nós estamos aqui na mesa hoje, temos de ter cuidado com o que vamos dizer. Lourdes Amâncio, muito obrigado por ter vindo ao programa. Mas Obrigada. eu vou começar pelo José Pedro Farinha. José Pedro, porquê estamos a tratar do tema hoje? Então, obrigado por estarem connosco e escolhemos este tema porque, infelizmente, há essa prática. Nem sempre é uma prática de má fé, muitas vezes é só desorganização, mas pode ter consequências e dissabores chatos. Pode ter consequências e dissabores chatos nas próprias contas da empresa, porque até pode aparecer um investidor interessado em adquirir parte daquela empresa e os resultados não são reais. E a análise da performance não é adequada em função do que a empresa faz. E obviamente, pode ter consequências fiscais. E ainda ouvimos muito, vou abrir um negócio, o que é que posso pôr na empresa para pagar menos imposto? E isto é uma prática que já não faz muito sentido. Quer dizer, claro, pagar impostos, toda a gente quer pagar o menos possível. Não é? Sobretudo porque está do Busa. Por várias Olha, razões. ainda hoje soubemos que a carga fiscal no primeiro semestre atingiu 36% do PIB. É verdade. E o nosso IRC, ainda por cima, é malandro. Já fizemos aqui muitos programas sobre o IRC, tem umas taxas pouco adequadas à taxa real. E isso leva com que as pessoas sejam imaginativas, mas sejam imaginativas a interpretar a lei, a usar benefícios fiscais e não propriamente a inventar gastos ou a misturar gastos, que vai trazer a consequência, até porque o Código do IRC tem um artigo espetacular, que é o artigo 23, e que basicamente diz que é aceito como gasto as despesas necessárias para obter rendimentos. Portanto, se calhar aquelas férias nas Maldivas, etc., não são necessárias para obter rendimentos, que leva a estas confusões, não é? Pode ser com clientes. Pode ser com clientes, mas depois são despesas de representação e têm tributações autónomas. Ora bem. Mas, José Pedro, há aqui uma questão que me continua a fazer impressão. Nós já falamos, eu já ando a falar disto há mais de 20 anos, desde que sou quase tem o tempo que eu levo de jornalismo. Mas a pergunta que se deve fazer é: isto está a mudar? Está. Vocês, tu e aqui esta senhora é que lidam com clientes e com empresas e são talvez o elo mais fácil para responder a esta pergunta. Isto está a mudar? Está a mudar a evasão fiscal.
Portanto, até porque temos vindo a assistir a cada vez mais mecanismos que fazem com que, pelo menos, determinadas atividades tenham mais dificuldade à evasão fiscal. Portanto, nós somos do tempo de ouvir falar, não conhecemos ninguém, mas já ouvimos falar das pessoas que vendiam por fora e aquelas coisas, não é? Já toda a gente ouviu falar nisso. Isso está a mudar. A parte dos gastos nas micro e pequenas empresas ainda não está a mudar muito, porque é a tentação. O dinheiro está na empresa. Para se tirar dinheiro da empresa para a esfera pessoal é muito caro. 25% de dividendos. 28% de dividendos, ou se for como salário, IRS mais segurança social. Portanto, é caro. E é fácil canalizar algumas despesas, tu próprio disseste, foi com clientes, não é? Para a esfera da empresa. Começa aí uma confusão, não é? Depois já é o carro do filho, depois já é o carro da namorada do filho, depois já é o carro da ex-namorada do filho, e fica uma grande confusão a vida das empresas, muitas vezes sem sentido, e muitas vezes não se poupa. Entra-se numa prática de confusão e que não traz poupança, pelo contrário, só traz dissabores. E isso eu acho que ainda não está a mudar assim tanto. Isabel, a mesma pergunta que fiz ao José Pedro. Vocês, na relação com os clientes que têm, clientes, as empresas, acham que isto está a mudar? Esta mentalidade? Bom dia, Camilo. Está a mudar. A realidade não é aquela que nós ouvíamos dizer quando saímos da universidade. E porquê é que isto está a acontecer? Por receio da autoridade tributária? Não só. Se bem que a legislação tem empurrado, e eu já vou dar exemplos em que a legislação forçou algumas situações, mas é sobretudo por duas razões. Primeiro, há uma consciência um bocadinho maior, porque tem a ver com o tecido empresarial, como dizia a nossa amiga do Vox Pop, tem a ver com a microentidade. A microentidade é um esforço individual. E se é um esforço individual, há uma maior tendência para que se confunda o património individual com o património da sociedade. Normalmente é uma sociedade marido-mulher, ou unipessoal, e por aí adiante. Depois, as leis têm vindo a ser alteradas. De facto, há um trabalho mais pedagógico por parte dos profissionais que apoiam estas entidades, mas também há um trabalho mais pedagógico da AT, que eu lembro-me quando introduzimos, passámos de ter o imposto de selo, deixar de ser pago por estampilha fiscal, passámos para as guias. Isso vai automaticamente ter um reflexo num dos mecanismos que era usual os investidores usarem, que eram os suprimentos. Portanto, a passagem de conta por suprimentos servia para muita coisa, por vezes, que era impossível os profissionais aferirem de onde é que era ou de onde é que não era. Tinha que haver uma garantia do responsável do gasto que aquilo era para aquilo. Quando a AT começou a tributar imposto de selo os suprimentos, essa prática passou a ser um bocadinho mais limpa, por assim dizer. Mas sim, há uma mudança de mentalidade, se calhar não a passos tão grandes como nós queremos, porque isso também tem a ver com a forma como o empresário valoriza a gestão. Agora, saindo um bocadinho da esfera do fisco. O empresário que valoriza a gestão precisa ter as contas certas. Claro. Precisa saber o que é o desempenho da empresa. O José Pedro está a dizer, amanhã aparece alguém interessado. Ou um investidor, ou quer se candidatar a um financiamento, ou um fundo. Exatamente. Não o consegue fazer se não tiver as contas organizadas. Isso é uma disciplina. Não... Qualquer empresa digna desse nome que esteja a avaliar aquilo vai perguntar onde é que se despesas é que são aquelas. Há aqui uma outra coisa, tenho aqui isto. O investidor que possa ouvir uma coisa destas já não vai investir. Claro. Então, se engana o atual, não engana aquele porquê. Aquilo fica a parecer um bar de praia que não paga impostos. Doutora Lourdes Amantes, muito obrigado por vir ao programa. Obrigada eu. Durante os anos que esteve na autoridade tributária, apanhou, de certo, muitas situações destas? Apanhei, e nota-se e corroboro perfeitamente o que a doutora Isabel e o doutor Farinha disseram sobre a matéria, porque, efetivamente, as microempresas é onde se confunde mais, digamos, o património individual com o património... É tentador. É tentador, eu acho que sim. Embora a legislação fiscal também tenha evoluído bastante nessa matéria. Embora eu reconheça que, em termos da mentalidade, os comportamentos não se alteram facilmente e leva bastante tempo. Mas, no que diz respeito à legislação fiscal, houve uma evolução significativa. E nós podemos ver, por exemplo, na Lei Geral Tributária, que é, digamos, a lei suprema em termos do direito tributário, sem prejuízo do constitucional e do direito internacional, nós temos regras próprias que titulam que, por exemplo, as pessoas singulares e coletivas com contabilidade organizada são obrigadas a ter pelo menos uma conta bancária que movimente e que registre todas as operações que têm a ver com a atividade normal da empresa. Bem como também surgiram depois, a par dessa situação, a questão já em 2017
E esta da conta bancária surge em 2014, embora a Lei Geral Tributária tenha entrado a 1 de janeiro de 99. Só em 2014 é que, digamos, que há uma regulamentação que determina a obrigação da existência de uma conta bancária que efetivamente releve todas as operações, movimentos que têm a ver com a atividade e exploração da empresa, mas em 2017 existe aquela também uma limitação, uma restrição que diz que os movimentos superiores a 3 mil euros, portanto, têm que ser devidamente documentados e justificados. Portanto, há aqui um conjunto de regras que ao longo dos anos, em termos fiscais, têm vindo... Exatamente. A par do que temos vindo a assistir em termos da atividade da própria autoridade tributária, com o sistema do e-fatura, o SAFT, as inspeções, portanto, tudo isso tem vindo a apertar, digamos assim, o cerco a comportamentos menos lícitos e que relevam para efeitos da gestão das empresas, porque efetivamente a contabilidade tem que evidenciar os movimentos que têm a ver com a atividade normal. Aliás, o próprio artigo 23 do Código de IRC tem a ver precisamente com o Dr. Farinha há pouco mencionou, que são encargos dedutíveis ao lucro tributável aqueles que têm uma conexão direta com a formação do rendimento. Mas não é só literalmente, é também em termos de comportamento, porque compete, digamos, às empresas atestar e comprovar e justificar a natureza, a origem dessas operações. Porque, por exemplo, o caso de refeições e de alojamento, não basta ter as faturas comprovativas dessa despesa. Compete também à empresa justificar, digamos, e comprovar que elas são necessárias e que foram no âmbito do desenvolvimento da atividade normal da empresa. Portanto, há um conjunto de regras. Imagino que a autoridade tributária manda fazer uma inspeção e depois aquelas situações duvidosas como estas têm que ser explicadas. Claro que sim. E é avaliado perante aquilo que é o critério de bom senso que a inspeção verifica. E não só, pode levar à quebra do sigilo bancário também. Esse pormenor é muito importante. Pois é que se efetivamente for detectado que existem omissões, registros que não são verídicos ou que não estão relacionados diretamente com a atividade normal da empresa, pode levar à quebra do sigilo bancário sem consentimento da empresa. Exato. E isso é muito importante e muitas vezes as empresas, nomeadamente os empresários, não têm essa noção. Pensa que é tudo muito leve, há cruzamentos de informação entre fornecedores e clientes. Leva uma multazinha e tal. Exatamente, e as coisas ficam todas sanadas, não é? Todas dirimidas. Mas, efetivamente, temos assistido, digamos, uma evolução significativa em termos da legislação fiscal. Nós temos uma legislação muito completa. Zé Pedro, esta questão do sigilo fiscal, de facto, é uma situação mais grave, não é? Se as contas não tiverem... Se estiver tudo bem, não. Não, claro que sim, claro que sim. Não, mas estou a alertar isto porque julgo que a esmagadora maioria de quem nos está a ver não sabe isto. Não é? Eu, por exemplo, se ignorava este problema. Sim, é verdade, mas também é verdade que nem sequer devia haver sigilo bancário no que diz respeito à matéria de inspeções. Porque se tudo está bem e se uma das boas práticas da contabilidade é ter reconciliação bancária, então nós sabemos que tudo o que está no banco está devidamente reconhecido na contabilidade e vice-versa. Portanto, se todas as entradas em bancos estiverem justificadas com emissão de faturas ou outras operações, não estou a ver nenhuma agora, suprimentos, por exemplo, que justifiquem a entrada do dinheiro, e todas as saídas estiverem suportadas com documentos fiscalmente emitidos, portanto, eu acho que o sigilo bancário é uma ameaça só para aqueles que têm más práticas. Os incumpridores. Portanto, eu acho que o que está em causa nem é tanto a questão do sigilo bancário, é o bom senso na avaliação dos gastos de acordo com o tal artigo 23, porque o bom senso também é uma coisa chata, não é? É que só faz falta aos outros. Sim, sim. E o empresário está cheio de bom senso e o inspetor tributário também está cheio de bom senso. Na verdade, ali no meio está o verdadeiro bom senso. Eu posso ir, de facto, ao Algarve almoçar com um cliente e pago a tributação autónoma das despesas de representação e com isso fiz um grande negócio. Ou, como diz há bocadinho, até posso ir com ele às Maldivas, com isso fiz um grande negócio e pago tributação autónoma e é um gasto elegível no âmbito do artigo 23. Dificilmente o bom senso do inspetor tributário vai estar de acordo com o meu bom senso. Por isso é que há esta litigância. E importa mesmo que os empresários sejam honestos consigo próprios, porque só assim é que vai funcionar. Porque se ele usou de facto um gasto que é de acordo com a atividade da empresa,
Então faz sentido que esse gasto seja da empresa e ele tem que o saber defender de acordo com esse bom senso. Mas é, Pedro, e uma pergunta que eu às vezes ouço aqueles donos de pequenos negócios fazer, a propósito até do corporate business, que dizem assim, então e, olha, e alguma liberalidade que eu queira fazer com alguns clientes? Por exemplo, tipicamente, prendas. Como é que isso... Mas está previsto na lei. Ele pode dar prendas aos clientes. Agora, ele não pode ter um rendimento de 10 mil euros ano e oferecer um Rolex a um cliente. Isso ele não vai conseguir. Lá estamos outra vez a falar do bom senso. Isso está tudo definido no código de IRC, nesse caso até no código do IVA também. Nessa situação, ele paga imposto sobre o bem que atribui a alguém? Não. Se for com bom senso, não. É aceito como gasto fiscal e até pode deduzir o IVA. Portanto, há regras para isso. Ok. Agora, lá está, tem que ser razoável, não pode ultrapassar os limites que estão previstos na legislação fiscal, quer para a dedução do IVA, quer para considerar o gasto como gasto fiscal. Isabel, eu já vi situações em que certos negócios acabaram por não se fazer, porque o comprador mandou fazer uma due diligence e descobriu que havia muitas situações por explicar nas contas da empresa. Mas agora a questão não é só essa. Imagine que alguém tinha esta prática, ou que tem esta prática que estamos aqui a falar, que é confundir as contas de pessoal com a da empresa. Mas sabe que mais tarde ou mais cedo até pode ter que vender a empresa e quer mudar de vida. Quanto tempo para trás é que o due diligence vai? Os 4 anos que o fisco vai... que podemos ter problemas com o fisco? Na ótica do investidor, eu se fosse investidor, não vou até 4 anos atrás. Então, vai mais para trás. Mais para trás. Para quê? Para perceber a cultura do negócio. Exatamente. A primeira coisa, as contas servem para a gestão. Sim. Um empresário que é sério, que está no negócio para ganhar dinheiro, às vezes aqui temos falado que ter rendimento é crime. Não, ter rendimento não é crime. Só é para o Bloco de Esquerda. Pronto, ter rendimento não é crime. Portanto, as empresas foram criadas porque se dedicam a uma atividade industrial, comercial ou agrícola com vista ao lucro para distribuir dividendos. Portanto, eles têm que ser gerados e têm que ser gerados através do correto desempenho e da otimização daquilo que é o negócio daquela entidade. Portanto, eu como investidor tenho interesse em perceber a sazonalidade. Se o crescimento foi alavancado com financiamento externo ou interno, 4 anos não chega para isso. Se eu quiser investir num hotel, são pelo menos 14. É verdade. Os 4 14 a 18. Os 4 do é o payout fisco. daquilo. Exatamente. Os 4 do fisco é a margem para o fisco Para não poder ter problemas atuar com o fisco. Agora, o investidor que quer investir, quer desenvolver, quer continuar a ter os seus dividendos, não vai procurar uma empresa se tem uma preocupação com o fisco. Interessa uma empresa que dê. Com certeza que tem que ter. Se é rentável. Tem que ser rentável. Se tem uma boa política de empresa, se tem qual é a idade média dos colaboradores, qual é a formação que lhes dá, qual é a internacionalização que quer fazer, uma outra série de condicionantes. Aqui o fisco é o componente menor para quem quer trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. A questão é depois todo um desvirtuado de regras que existem, como o Zé Pedro referia, que é o entendimento quando o senso não é igual. E aí temos em níveis de litigância, já aqui falámos também várias vezes, muitas das vezes o entendimento até nem é tanto da responsabilidade direta do inspetor, é depois de quem decide que não, tens que litigar mesmo que já haja jurisprudência em sentido contrário. E isso é que pode ser também um desincentivo para o tal investimento. Sim, mas aí, quando há litigância, depois a empresa tem que prestar uma garantia. Claro, e depois para levantar, já o processo passou e o fisco ainda não autorizou o levantamento da garantia. Também tenho ouvido algumas queixas sobre isso. É verdade, sobre sim senhor, é uma das coisas. coisas. Mas agora porquê é que acontecem situações destas, em que as empresas têm que prestar uma garantia, porque vão litigar com o fisco e depois o assunto é resolvido e ficam meses, para não dizer anos, à espera que se devolva a garantia? Isso tem a ver com a relação jurídico-tributária que o contribuinte estabelece com o Estado. Quando é feito, e nós sabemos que o principal crédito da relação jurídico-tributária é o património do devedor. Ora, se efetivamente concluímos que aquela dívida existe, é uma dívida exequenda, que foi instaurado um processo de execução fiscal, e, portanto, ainda há ali um período de 30 dias para a oposição em que ele pode contestar a existência da dívida por ilegitimidade ou outro motivo qualquer. E o Estado, depois, ao fim dos 30 dias, pode penhorar. Portanto, é isso que decorre do processo de execução fiscal. Portanto, para evitar a penhora, é exigido, digamos, uma garantia pelo valor da dívida acrescida de
juros de mora, é mais 25%, etc., para garantir ao Estado o quê? Eu não penhorei, não arrastei aquele montante do património. Muitas vezes nem existe património, que é outra situação. Sobretudo em empresas de serviços. Exatamente. Mas isto nós percebemos, Dr. Luís Amâncio. Agora, o problema é quando já está resolvido o assunto e a empresa, o devedor ou o contribuinte quer reaver o valor da garantia e fica meses à espera. Isso tem acontecido. Provavelmente, como têm conhecimento, nos últimos anos a Autoridade Tributária tem informatizado todos os seus procedimentos, e nomeadamente processos. Esses processos de execução fiscal correm termos sempre nos serviços locais periféricos, nos serviços de finanças. Nas repartições de finanças. Exatamente. Pronto, porque é o órgão, digamos, que é o responsável pela instauração do processo e gestão desse processo. Muitas vezes acontecem situações de lapsos informáticos, acontece muito, em termos de não levantamento atempado da garantia quando a dívida já está extinta, porque ela extingue-se com o pagamento, e a partir do momento em que a dívida está extinta, obviamente que têm que ser libertadas, digamos, todas as garantias prestadas pelo contribuinte. Haverá com certeza casos eventuais em que há atrasos na restituição ou no ressarcimento, digamos, dessas garantias prestadas, mas essa não será a regra também, visto que os procedimentos, como referi há pouco, eles estão praticamente todos informatizados e isso é gerido quase automaticamente. Embora muitas vezes existam registros que são tardios, e tive esses casos concretos também de consulta a processos em que não havia ali uma adequação temporal entre o movimento que foi feito e o registro que é feito no processo. Portanto, isso pode dar origem a atrasos na restituição das garantias prestadas pelos contribuintes. Zé Pedro, conheces casos destes dos teus clientes? Conheço, mas são clientes que assumiram que têm um depósito a prazo e, portanto, quando se resolver, até vai ser bom. Mas eu gostava de voltar ao tema das despesas. Sim. Eu acho que também é o problema ao contrário, e estávamos a esquecer de falar dele, que é nós, no âmbito da atividade empresarial, portanto, muitas vezes tem necessidade de comprar determinados produtos ou serviços e quem vende diz, ouvi dizer, que só vende sem fatura. E muitas vezes o empresário... Eu confirmo, já passei por situações destas. Pronto, e muitas vezes o empresário ou compra assim ou não compra. E, sobretudo, não é só comprar produtos, é comprar serviços. Normalmente serviços. Onde tu tens um problema de mão de obra e de O qualidade. produto é mais complexo, porque depois há as questões dos estoques, etc. Sim. É mais complexo. É nos serviços que acontece. Mas também acontece nos produtos. Mas nos serviços, já toda a gente estava a falar, no mecânico, Sim, etc. sim. Qual é a consequência? Carpinteiro, canalizador e coisas desse Ou no género. médico. E eu sei do que estou a falar. Qual é a consequência disso? Portanto, ou o dinheiro sai da empresa para pagar esse serviço e temos um problema, e aí o sigilo bancário pode ser um problema, temos um problema de despesas não documentadas, não é? E de justificar essa saída de dinheiro, que ao limite são dividendos para o sócio, não é? Ou o dinheiro sai da esfera pessoal. E para que o sócio tenha dinheiro para ele pessoalmente fazer essas aquisições de serviços, significa que ele já pagou o IRS, Segurança Social, etc. Claro. E está a ajudar outro a uma evasão fiscal. Portanto, ele está a prejudicar as contas da sua empresa, porque não vai aproveitar o gasto para efeitos fiscais e pagar menos IRC na sua empresa, está a contribuir para que o outro tenha evasão fiscal e está a prejudicar-se a si próprio, em termos de pessoa, porque mais cedo ou mais tarde isso vai-lhe bater à porta, ou porque já pagou o IRS antes, ou porque vai pagar depois. Mas imagina que ele não tem forma de justificar aquilo. Sei lá, de qualquer maneira. Primeiro porque não quer tirar dividendos da empresa, paga 28%. Se for uma despesa não documentada, paga o quê? 50% de imposto? Paga 50%, além de não ser aceito como gasto fiscal. Não é aceito como gasto fiscal. Bom, isto é um alerta muito importante para quem está a ver. E se estiver em fase de investimento, e portanto provavelmente vai ter prejuízo, e arrisca-se a ter um aumento de 10%. Então qual é a solução neste caso? É dizer que não aceita? É não ser conivente. Pois, o problema é que hoje em dia, com falta de mão de obra especializada em certos setores... Há outra solução que também ninguém conhece, ninguém que tenha feito, mas que já ouvimos falar, que é inventar mapas de quilómetros e coisas assim para justificar esses valores. Sim. Eu não conheço ninguém que faça essas coisas, mas repara que sempre que se fizer isso, vai-se perder outra vez o bom senso. Porque vamos ter
ir ao Porto todos os dias para justificar Exatamente. quilómetros para pagar alguém. E depois ainda vamos apresentar faturas de almoços e jantares, se for preciso, em Setúbal ou em Évora, Sim. no dia que fomos ao Porto. Ora bem. Porque depois já falha o bom senso, já não é razoável, já não é possível ter Começas uma a boa inventar, prática. começas a mentir, literalmente. Começa a inventar. E aí, despesas não documentadas, falsas declarações e por aí fora. Isabel, se a tributação não fosse tão elevada, as empresas seriam mais cumpridoras? O Camilo agora virou Zandiga, adivinha pensamentos. Sim, em regra geral é isso que nós pensamos. E temos exemplos práticos ao longo destes anos todos. Vimos quando o IVA passou de 15 para 17, Eu ainda me lembro 17 disso. para 19, 19 para Quando- 23. 19 para 23, e sempre que há aumentos, sobretudo no IVA, que é o imposto indireto sobre o consumo, a tendência para a economia paralela aumenta e tem disparado bastante nos últimos anos. Eu compreendo que seja uma almofada atrativa, porque se aumentarmos a taxa de incidência da base, mesmo que a base se reduza, como a taxa é maior, o resultado de receita de imposto também é maior. Mas a questão é que estamos a desvirtuar o problema por outra forma. Portanto, eu acredito que não precisávamos ter taxas de IVA tão elevadas em certos serviços, porque isso seria até um incentivo mais moralizador para que todos possam cumprir. Porque, repare, vamos ver, um ordenado mínimo nacional. Alguém tem necessidade de fazer uma obra. Vai pagar mais quase 25% de uma coisa que não vai ter reflexo nenhum no seu IRS? A questão é essa. Exatamente. É que muita desta economia que estamos aqui a falar poderá estar associada ao consumo do consumidor final, que não vai repercutir. E a questão passa por aqui. Exatamente. Pronto. Fica um desafio para o orçamento. Posso perguntar-lhe, como antiga técnica da AT, o que é que acha deste ponto? A tributação mais elevada não fomenta a fuga? Obviamente que até em termos universais isso É aceito. é aceito, mas e tem que haver, digamos, uma aceitação social relativamente aos valores das taxas, que isso é fundamental para que se aceite a tributação. Obviamente, em termos de IVA, obviamente que a repercussão é no consumidor final, porque enquanto o bem entra no circuito económico, um liquida, o outro deduz, desde que os intervenientes sejam operadores económicos, portanto, não há custo nenhum. Aliás, essa é a principal característica do imposto, que é a sua neutralidade, não altera comportamentos. O problema é no consumidor final. Aí sim, porque lá está o carpinteiro, o canalizador, quer com fatura ou sem fatura. Olha, se for com fatura é mais 23%. Não, mas o problema é que alguns dizem que não fazem mesmo fatura, sabe? Eu conheci situações recentes, nem preciso estar aqui a falar, a pessoa que deve estar aqui a ver o programa e deve estar a corar nesta altura. Como as pessoas sabem que não existe alternativa, dizem mesmo assim, olha, eu nem sequer quero ter registros nenhuns porque não quero chatices. E nem quero que saibam o que eu ando a fazer. E, portanto, eu não sequer considero a hipótese de você me pagar 23%. Eu não quero fatura e ponto final. E isto é um sarilho. Pois, eu por acaso essa situação nunca fui confrontada com ela. Geralmente põe uma alternativa. É com fatura ou sem fatura? E sabe o que é mais grave? Não. Depois não exigem que seja pago em dinheiro vivo Sim. e não por transferência bancária, que é para não ficar rastro sim, da sim, transação. exatamente. Pelo menos Esse fazem é a o problema. malandragem bem feita de princípio ao fim. Pois Não é. está no sistema, não fica exatamente. rastro. Não está no sistema. É Eu, por verdade. acaso, já ouvi uma história de um médico que, com recibo, tinha que cobrar IVA, quando sabemos que a atividade de medicina é isenta de IVA. Exatamente. É imaginativo. Muito bem, mas de todo caso fica aqui a certeza que nós, dita por quem está por dentro do assunto, que de facto esta confusão entre contas pessoais e empresariais está a mudar. Já Pedro, no próximo mês ainda não sabes qual é o tema. Não sei. É tradicional. Expedimos geográfico, Camilo. Podemos ver o gráfico, sim senhor. Vamos ver o gráfico antes de irmos embora para perceber qual é a resposta. Então a pergunta já sabe qual é que é. Sabe o que fazer no caso de uma inspeção tributária e que direitos tem o contribuinte? Sim, 62,9%. Meu Deus, muito bom. Sim senhor, nunca pensei nisso. 24,3%. Então, de parabéns. A pergunta está mal no gráfico. A pergunta é, A pergunta considera não é que a confusão Não, a é pergunta uma não é prática. esta. A pergunta é, considera que confusão entre despesas tributárias, aliás, despesas de empresas e despesas pessoais. É uma prática e sim. Está ali, a resposta de facto mostra que 63% das pessoas já está consciente disso. Zé Pedro, mail para as pessoas que tiverem dúvidas? corporatebusiness@betalknet.com. Está explicado. Olha, já sabe que o Corporate Business é um programa mensal, tem lugar aqui no canal Acordo de Dinheiro. Para o final fica aquele pedido sempre, olha, coloque um gosto, faça partida nas redes sociais e subscreva o canal. Nós voltaremos no próximo mês com um tema totalmente diferente.
Muito obrigado.